Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa questão que, tem dado muito que falar no Ocidente. A estratégia de salários baixos, o chamado low cost. Supostamente para as empresas ganharem competitividade. E para guiar a nossa conversa, temos um artigo de opinião, já de 2017, mas que continua muito atual, parece-me. É do Edson Zogby e o título diz quase tudo. Salários low cost para competir, como faz a China, só que não. Portanto, o que queremos fazer é perceber bem o argumento do autor. Porque é que ele acha que esta estratégia é um falhanço e porque é que ele diz que não tem nada a ver com o que a China fez lá no início da globalização. Vamos explorar o que ele diz sobre a qualidade dos serviços e também sobre o aparecimento de outras formas de fazer negócio. Ok, vamos a isto. A ideia de que pagar menos é a chave para ser competitivo, ouve-se muito, não é? Mas este autor diz que há aqui um engano fundamental, sobretudo quando se compara com a China. Vamos lá ver porquê. Exatamente. E o texto, desde o início, assume um tom bastante crítico. É uma crítica direta a uma prática que, segundo o autor, se generalizou depois daquele choque inicial da globalização vindo da China. O ponto central é aplicar esta lógica aqui no Ocidente tem consequências inesperadas e, na maioria, negativas. Ele começa precisamente por aí, não é? A recordar o impacto da China, descreve a estratégia chinesa original, produção em massa, salários muito, muito baixos. Sim, ele usa expressões fortes como $1 por semana, fala mesmo em trabalho semi-escravo na altura. Claro que ele também diz que os salários na China subiram muito desde então, mas foca-se naquele primeiro impacto. E a consequência disso para nós, no Ocidente, foi uma viragem maior para os serviços, certo? Ele menciona os Estados Unidos, por exemplo. Exato. Mais de metade da economia nos serviços, já naquela altura. O problema, para o Zogby, é como é que as empresas ocidentais que sobreviveram a esse furacão chinês, como ele chama, reagiram depois. E como é que foi essa reação, na opinião dele? Não parece ter sido positiva. Não, de todo. Ele pinta um quadro de empresas ainda impactadas pelo trauma, quase em choque. E diz que, sem nenhuma clareza de visão ou estratégia, foram atrás da ideia dos salários low cost. Simplesmente copiaram a ideia. Foi o que fizeram, segundo ele. Começaram a contratar gente nova a pagar menos ou a substituir quem lá estava para baixar custos. Mas é aqui que ele marca a grande diferença, o ponto crucial. E qual é? É o contexto. Lá está. Na China daquela altura, para muita gente que não tinha quase nada, ganhar aquele bocadinho, era passar de zero para alguma coisa. Era uma entrada, mesmo que muito precária, na economia. Percebo. Um ponto de partida diferente. Completamente diferente. Aqui no Ocidente, aplicar essa lógica low cost significa, na visão do autor, oferecer esses salários de fome jovens que muitas vezes investiram, eles ou os pais, bastante dinheiro e tempo em educação, em cursos superiores, em formação, e ele acha isso totalmente abusivo. É uma perspectiva dura. É. E o que é fascinante é como ele desmonta essa comparação com a China. Diz que os pontos de partida, as sociedades, as expectativas das pessoas são tão diferentes que, a comparação não serve. Só serve para justificar uma prática que ele considera má para nós. Entendido. Portanto, a crítica não é só à estratégia, mas também à forma como é justificada. E que consequências é que ele aponta, então, para esta estratégia low cost aqui no Ocidente? A consequência mais óbvia, e que ele destaca logo, é a queda da qualidade dos serviços. De forma geral. E como é que isso acontece? Ele diz que é resultado direto de se trocar sistematicamente experiência por estagiários, trainees, jovens aprendizes. E até ironiza com os nomes que se dão a essas posições. Sim, os codinomes para tentar dar glamour, como ele diz. Exatamente. Para ele, o problema central é desvalorizar quem sabe, quem tem experiência, só para cortar na folha salarial no imediato. Essa da qualidade dos serviços é algo que se sente, não é, no dia a dia. Ele fala de exemplos específicos. Fala sim, e de forma bastante contundente. Foca-se muito nos serviços de atendimento ao cliente, os saques, diz que se tornaram o exemplo máximo do low cost. Os famosos saques. Pois, e ele é taxativo. Diz que não conhece ninguém que ligue para um saque para reclamar ou resolver um problema e que saia dali feliz. Diz que, na melhor das hipóteses, a pessoa fica aliviada. Aliviada por ter acabado a chamada, talvez. Ou por ter conseguido alguma coisa, mas nunca satisfeita. Ele desconfia muito daqueles relatórios internos de satisfação. Diz que são pura enganação administrativa, feitos só para cumprir números.
Uma visão mesmo muito crítica sobre essas métricas. Sem dúvida. E repara na linguagem que ele usa para descrever as empresas que seguem esta linha à risca. Abutre, sanguessuga, vampiro do sistema. A ideia é que estas empresas vivem de precarizar o trabalho para ter lucro fácil e rápido. Uau, palavras fortes. Muito fortes. E ele associa este tipo de gestão focada nos resultados de curto prazo, mesmo que isso prejudique a qualidade e as pessoas, à imagem daquelas empresas top qualquer coisa das revistas de negócios. Aquelas dos rankings. Essas mesmo. Fica a ideia de que essa gestão, que parece tão bem sucedida nos números, se calhar está a minar o próprio negócio a prazo. E essa ideia de minar o negócio, ele desenvolve. Acha que é insustentável. Sim, a análise dele aponta toda para aí. Questiona a sustentabilidade. Quer dizer, como é que uma empresa mantém uma boa reputação, clientes fiéis e pessoal motivado se a estratégia principal é pagar o mínimo possível, ignorando o valor da experiência, da formação? É uma boa questão. A crítica dele vai no sentido de que é uma gestão demasiado focada no trimestre seguinte e que pode estar a comprometer o futuro. Mas o artigo é só crítica ou ele vê alguma luz ao fundo do túnel? Alguma alternativa? Vê. Ele não fica só na crítica. Identifica o que chama de uma contrapartida. Uma reação que está a surgir. Fala dos jovens empreendedores. Ah, a nova geração a reagir. Exato. Descreve um movimento de jovens que, como não se conformam com as condições do mercado de trabalho tradicional, este dominado pelo low cost, estão a criar os seus próprios negócios. Negócios que ele descreve como inteligentes, financeiramente honestos. Financeiramente honestos. O que será que ele quer dizer com isso? Que pagam melhor? Parece que sim, mas talvez seja mais do que isso. Pelo contexto, parece referir-se a modelos de negócio que procuram um equilíbrio mais justo entre o valor que criam, o preço que cobram e o que pagam a quem trabalha lá. Não é só pagar mais, é ter uma filosofia diferente, que não dependa de espremer os salários para ter lucro. E onde é que ele vê isso a acontecer? Ele dá o exemplo das tecnologias de informação, as TI. Diz que já em 2017 era um setor notório nisto. Muitas startups, empresas de tecnologia que tentam atrair talento não só com dinheiro, mas com cultura, com projetos interessantes, melhores condições. Faz sentido. No setor de TI há muita competição por talento. Sem dúvida. Mas ele sugere que não é só nas TI. Diz que a tendência começa a ver-se noutros sítios, se prestarmos atenção, e relaciona isto com as escolhas dos millennials. Como assim? A forma como essa geração consome, como vive, as viagens, a comida, o transporte, a roupa. Ele acha que tudo isso mostra uma procura por coisas mais autênticas, com mais valor, talvez mais éticas, que fogem do modelo puramente low cost. Interessante essa ligação ao consumo. Sim, no fundo ele está a dizer que está a nascer um ecossistema alternativo, construído com valores diferentes, precisamente como reação ao modelo que ele critica. É como se a geração que é alvo dos salários low cost estivesse a criar as suas próprias respostas e a votar com o dinheiro e com a carreira. Portanto, uma espécie de rejeição que não é só falada, é feita na prática, criando alternativas. É uma dinâmica curiosa. Exatamente. E tudo isto leva à frase final do artigo, que é lapidar resume tudo. Salários low cost são sinónimos de low branding. Low branding. Uma marca fraca, de baixo valor. Precisamente, a ligação que ele faz é direta. A forma como tratas os teus trabalhadores, especialmente em termos de salário, reflete-se diretamente na imagem da tua marca. Não é só um assunto interno, então? De maneira nenhuma, segundo ele, essa política salarial transpira cá para fora. Vê-se na qualidade do serviço, na motivação ou falta dela, de quem lida com o cliente, na reputação como sítio para trabalhar e, no fim de contas, na percepção geral do valor da marca. Quer dizer, não podes querer ser uma marca premium e pagar salários mínimos. É essa a ideia. Haveria aí uma contradição que acaba por prejudicar a marca. A política salarial faz parte do branding para ele. Pensando bem, faz sentido. A nossa experiência com os funcionários de uma marca influencia muito a nossa opinião sobre ela. Claro que sim. Se o pessoal está desmotivado, mal pago, sem formação, é muito provável que isso se note no atendimento, na qualidade do produto ou serviço e a imagem da marca sofre. Ele defende que esta aposta no low cost salarial pode ser um tiro no pé para quem quer ter uma marca forte. Coloca as pessoas não como um custo a cortar, mas como parte essencial da identidade da marca. Bem, então, resumindo os pontos-chave desta análise ao artigo do Edson Zogby,
Vimos a crítica dele à estratégia de salários low cost no Ocidente, que ele considera uma imitação falhada e desadequada do que a China fez inicialmente. Exato. Depois, as consequências negativas. A quebra na qualidade dos serviços, como nos saques, e a desvalorização de quem tem formação e experiência. Vimos a linguagem forte que ele usa contra as empresas que seguem este modelo. E, por fim, a ideia de que está a surgir uma resposta. Novos negócios criados por jovens empreendedores com outros valores. A tal honestidade financeira. Especialmente nas TI, mas não só. E a conclusão forte. Salários low cost é igual a low branding. Perfeito. E a reflexão que fica, acho eu, é que esta corrida para baixar custos através dos salários pode ser uma faca de dois gumes. Dá ganhos financeiros agora, talvez, mas arrisca-se a destruir valor a longo prazo. Corrói a qualidade, a reputação, a motivação. Exatamente. O texto funciona como um alerta. Ignorar o investimento que as pessoas fizeram na sua educação, oferecer condições precárias, não é só uma questão ética. Não é só ser mau patrão. Pode ser ironicamente estar a criar a própria concorrência de amanhã. Essa concorrência que vem desses novos modelos mais honestos, que podem acabar por atrair o talento que as empresas tradicionais dispensam e também os clientes que procuram mais do que só preço baixo. E isso deixa-nos aqui com uma última provocação, inspirada no artigo. Será que a aposta tão comum nos salários low cost, que o autor vê como tão míope, não estará, na verdade, a tornar obsoletos os próprios modelos de negócio que a praticam? Será que estamos a ver nascer, quase sem querer, um espaço para novas formas de fazer negócio que se calhar são mais sustentáveis a longo prazo? Fica a questão para pensarmos.